aviação é realmente uma atividade muito interessante. E a navegação aérea, a proteção ao voo como nós conhecemos, tem um papel extremamente importante neste contexto. O Brasil é um ator muito importante no cenário da aviação civil internacional e o nosso convidado deste vídeo inaugural do recém-criado canal Next Point vai nos contar um pouco da trajetória do Brasil no cenário internacional. Sejam muito bem-vindos ao canal Next Point. Meu nome é Celso Figueiredo e é um prazer tê-los aqui conosco hoje. Antes de iniciar a nossa conversa com o nosso entrevistado, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores pelo apoio inicial aqui do nosso canal. A Dref, criadora de conteúdos, obrigado pelo suporte técnico e pelos equipamentos do nosso pequeno estúdio. E também a ADF Criações, entre várias atividades artísticas, responsável pelo nosso visual aqui hoje. Muito obrigado a vocês dois por esse apoio inicial. E ao final do vídeo, caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Ao se inscrever, ative o pequeno sino que vocês vão receber as notificações dos próximos vídeos do canal. Muito obrigado. O nosso entrevistado de hoje é uma das maiores autoridades da proteção ao voo no Brasil e vai nos contar um pouco da evolução dos sistemas de navegação aérea e da participação mais efetiva do Brasil nesse contexto internacional. Tenho o grande prazer de convidar, além de um grande profissional, o meu amigo, o senhor Eno Sievert. Eno, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. A satisfação é toda minha. Bom, Eno, eu é que agradeço. Muito obrigado. E para a gente dar prosseguimento aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, para contextualizar um pouco o assunto, eu gostaria que você falasse um pouco da tua formação, como tudo começou, a tua trajetória profissional, como é que começou essa história tua, essa relação com o tráfego aéreo e a proteção ao voo? Eu fui nascido lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, numa região de muitas montanhas, e a nossa casa ficava num vale. Então, um dia trazia, olhava gaviões e urubus voando lá no alto e eu invejava. Puxa, esses enxergam longe. E tinha um sonho. Um dia eu gostaria de olhar o que tem além daquelas montanhas. E isso acabou sendo possível depois de ingressar na aeronáutica, ainda garoto. E, pelo menos nesse aspecto, não reclamo da minha carreira. Conheci boa parte desse mundo, apesar de que ele é grande, embora tenha um amigo angolano que disse, o mundo pode ser grande. Aliás, ele até dizia, o mundo parece que é pequeno, que nós temos esse ditado, mas Angola é grande. Então, eu vi que o mundo ele não é pequeno, não só Angola é grande. Mas, Endo, saindo de Jaraguá do Sul, como é que você conheceu a aeronáutica? O sonho era uma coisa, mas até chegar na escola de formação, como é que foi esse caminho? Quem te apresentou a escola? Havia uma ameaça nessa vida de garoto. Você olha as colegas da escola, tudo. Eu tinha aí uma expectativa, talvez, de ser enviado para a Alemanha para estudar música. Mas um comerciante disse, olha, tem uma opção, ingresse na Força Aérea. Me passou um folheto e, embora nem meu pai acreditasse, acabei recebendo um telegrama. Apresente-se amanhã. Agora, desde a sua chegada à escola até a formação específica em tráfego aéreo, você optou, foi uma opção sua? Como é que foi esse processo de seleção para te direcionar para a área de tráfego aéreo? Antigamente, olhava-se assim, esse deve servir, mas fazia-se um teste principalmente de inglês. Se minimamente havia expectativa, esse vai falar bem com os pilotos aí nessa língua universal do tráfego aéreo, então aí vai. Assim aconteceu comigo. Mais tarde, passei para a parte de navegação aérea, fui à academia, ministrando de instrução de navegação, essas coisas, e finalmente o curso de oficial, e aí tive depois uma boa parte da carreira só no Instituto de Proteção ao Voo, o atual Instituto de Controle do Espaço Aéreo. Pois é, e o interessante é que você chega na proteção ao voo no momento de transição, eu imagino. No momento onde nós ainda utilizávamos sistemas antigos, sistemas remanescentes ainda desde a Segunda Guerra Mundial, para uma nova tecnologia baseada em satélites.
Então tudo isso mudou, você chega no momento onde tudo estava acontecendo. Como é que se passou essa transição? Como é que foi essa tua integração nessas novas atividades? Nós tínhamos uma expectativa, né? Aviões mais novos, mais rápidos, muito mais tráfego no mesmo aeroporto ao mesmo tempo, né? Essa demanda crescente. E, ao mesmo tempo, as nossas ajudas à navegação, a comunicação continuava sendo igualzinho ao de nossos tios e avós lá do tempo pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Mas começamos a viver esse despertar de novas tecnologias. E logo a própria aviação civil internacional passou a chamar isso de sistemas futuros, ou seja, nos anos 70, 80, não existia ainda o uso disso, mas sim uma expectativa. No novo milênio, né? Lá, Odisseia do Espaço, tudo será diferente. Estávamos começando a viver essa parte, mas continuávamos trabalhando igualzinho aos pioneiros lá do tempo da Segunda Guerra e pouco depois. E essa descoberta, ou esse novo futuro da aviação, fez com que o Brasil se desenvolvesse, preparasse os seus profissionais e, sobretudo, participasse de reuniões internacionais. Foi o momento onde o Brasil percebe essa necessidade. Confere isso. Nós bem sabemos, tipo, o próprio tamanho do território brasileiro, ele praticamente obriga nosso país a ter uma aviação pujante, senão para vencer essas distâncias todas, hoje já tem estradas melhores, mas antigamente não havia, as próprias vias asfaltadas eram poucas, as ferrovias nunca se desenvolveram bem, exceto no Brasil Império, depois se perdeu esse rumo. Então, a semelhança de outros países com uma demanda de aviação alta, o Brasil era chamado, já desde os tempos da própria criação da aviação civil internacional, do Convênio de Chicago, onde o Brasil foi um dos cerca de 50 países presentes que estabeleceram a base desse desenvolvimento sistêmico da aviação. Sim, e você comentou com a gente aqui também sobre esse comitê que tinha a missão de estudar os futuros sistemas de navegação, que foi denominado como FANS. Como foi a participação do Brasil e, em particular, como você integrou esse grupo que tinha essa nobre missão de estudar os futuros sistemas de navegação? Uma feliz coincidência também na minha vida profissional. Como o Brasil recebeu o convite de integrar esse comitê especial que a OACI estabeleceu para tratar já de uma solução para o crescimento da aviação, porque se olhava, olha, aeroportos são finitos, espaço aéreo também não é infinito, cabe um número limitado de aviões ali, e se for tudo ao mesmo tempo, então se identificou que já havia tecnologias tipo a navegação por satélite, a própria comunicação por satélite, que poderia oferecer novas oportunidades. E, nesse sentido, o nosso delegado, o primeiro delegado brasileiro na aviação, o brigadeiro Normando Araújo, ele e o diretor do ICEA, na época, do IPV, eles participavam e, ao mesmo tempo, entraram num grupo de validação dos conceitos, junto com os alemães. Eu falava alemão desde criança, fui chamado para conversar com esse alemão contraparte do meu brasileiro, porque tanto o nosso participante como o alemão, no inglês, não era grande coisa. Aí eu me entendia com ele, e a partir daí, quando veio uma determinação do comando da aeronáutica, de que diretores e comandantes não deviam se afastar por muito tempo do país, como era exigido pela constante participação em reuniões desse comitê especial, eu disse, olha, da próxima vez vai a você. E passei a integrar, junto com Michael Comber, o Comitê Especial de Futuros Sistemas de Navegação Aérea, que olhavam o ano 2010. Hoje nós sabemos que muita coisa não aconteceu em 2010, mas outras sim. Essa é uma história muito interessante, né, que a gente consegue trazer para as pessoas, que hoje
já estão trabalhando, né? Os jovens que estão trabalhando hoje com a navegação aérea não conhecem um pouco desse passado, né? Dessa base, dessa estrutura que foi criada. E é muito interessante conhecer essa história. Nessa mesma época, o Brasil também começou a se desenvolver internamente, né? E você teve algumas surpresas. A gente conversando em off sobre os radares na Amazônia e algumas coisas assim. O que você fala pra gente dessas surpresas, essas previsões que você tinha feito na época? Olha, bem sabemos que ao longo da vida a gente passa por muitas surpresas e se arrepende de certos conceitos e morde a língua. Eu não fui diferente nisso. A primeira coisa que eu sempre criticava, até digo, o Brasil, além de tudo, é responsável por uma boa parte do espaço aéreo sobre o Atlântico Sul. Isso vai até quase a fronteira da África, ali, meridiano 10, para quem vê as coordenadas geográficas. Isso é uma responsabilidade muito grande. Tipo, além de prestar serviços em situação normal, se acontece algo indesejável, tipo um incidente ou até um acidente, o Brasil é responsável por resgatar sobreviventes ou buscar o que tiver acontecido lá no meio do Atlântico. Então, eu dizia, olha, o nosso companheiro que lá nos anos 50 aceitou a responsabilidade do Brasil prover serviços nisso, era um grande, não vou dizer a palavra adequada, mas puxa, que irresponsável. Agora a tecnologia mudou e hoje temos meios de prover serviços lá e ninguém mais voa de forma desconhecida em lugar nenhum. E o caso dos radares da Amazônia é muito semelhante. Eu dizia, olha, aquela selva, aquela imensidão, aquele calor, umidade, ali jamais vamos ter serviços avançados como temos aqui em São Paulo, Rio, Brasília, no sul, sudeste, ou mesmo no nordeste, tipo serviços com radar, porque não só você tem que instalar os radares, como depois tem que manter, ou também o sistema de comunicações, os sistemas de meteorologia. Mas aí veio o famoso Sistema de Vigilância da Amazônia, o grande projeto, eu tive que reconhecer, puxa, o Brasil não só instalou, como vemos até hoje, está mantendo um grande sistema de vigilância da Amazônia. E isso é fundamental até para dizer aos nossos críticos de outros mundos que, quando dizem, vocês não sabem o que passam lá na Amazônia, pelo contrário, venha ver que sabemos tudo bonitinho. Essa é outra parte interessante da nossa história. E, Eno, para acompanhar toda essa evolução, obviamente, não só na evolução tecnológica, mas também na evolução profissional. A formação dos nossos profissionais mudou bastante. Não? Desde essa época, dos anos 60, 70, o início dos anos 90, marcou uma nova geração de profissionais. Mudou muito. Um primeiro aspecto que eu considero assim, essencial para a situação que hoje vivemos, bastante melhorada se comparamos ao passado, é que os nossos profissionais quase todos são proficientes, pelo menos em inglês. Deveriam ser também em espanhol, por causa dos nossos vizinhos, mas aí é mais difícil, né? O portunhol. Mas o inglês melhorou muito. Nós tínhamos, nos anos 80, 90, sempre a necessidade de traduzir os documentos da própria OACI, que não são publicados em português, mas sim só nos idiomas das Nações Unidas, para que outros pudessem entender minimamente o que estava aí acontecendo, a própria normativa. Então, esse aspecto melhorou muito. Fora os acessos a ciências exatas e conhecimentos de ciências humanas, que são tão essenciais quanto o conhecimento tecnológico simples. Então, se tivesse que apontar um fator que muito favoreceu a participação brasileira, é essa de que já somos quase todos muito proficientes no idioma inglês. Isso é uma necessidade. Sentimos essa necessidade. E toda essa evolução no âmbito profissional, de capacitação do profissional da navegação aérea, fez com que o Brasil tivesse também uma participação internacional mais importante em reuniões e mesmo trabalhando em organizações internacionais. Isso fez com que o Brasil se tornasse um expoente lá fora, um reconhecimento profissional, correto?
A aviação mudou e o serviço de navegação aérea vieram juntos. Então, essas grandes iniciativas que vemos em andamento na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e alguns outros lugares do mundo não poderiam passar sem efeitos aqui no Brasil também. Então, os nossos planos e projetos, eles têm que estar alinhados com isso, por causa da harmonização. A pior coisa que pode passar na aviação é o piloto se defrontar com regras e procedimentos e tecnologias diferentes, dependendo do país onde voa. Isso não só é um problema de eficiência, mas também, sobretudo, de segurança operacional. O sistema tem que ser harmonizado globalmente. E, graças à participação de mais e mais profissionais nossos, a gente consegue tocar no Brasil projetos alinhados com esses aí que eu citei. Isso realmente é um motivo de orgulho para a gente. E parte de todo esse contexto de evolução profissional se encontra o ICEA, Instituto de Controle de Espaço Aéreo, antigo IPV, onde nós trabalhamos, que era o Instituto de Proteção ao Voo, que também teve uma participação muito importante na formação desses profissionais. Eu passei boa parte da minha vida profissional lá no ICEA, no IPV, você lembra bem desses tempos, não sei se foi demais, porque lá pelas tantas passava em frente ao salão histórico e queria me prender lá dentro. Acho que até hoje isso está assim no grupo da pelada lá do CTA. Mas eu cheguei no IPV bem no comecinho dele, que antes tratava-se do Centro de Atualização Técnica. Já existia essa preocupação de treinamento pós-formação inicial de nossos profissionais. Mas era só isso, eram aulas. E com o advento do Instituto, passou-se a integrar também uma parte de investigação de novos sistemas, de pesquisa científica, alguns projetos iniciais de simuladores, e até tivemos coisas pioneiras sobre a navegação por satélite, aí já numa parceria também com o ITA. E também uma parte importante que, junto com o IPV, veio uma política de oferecer treinamento e participação de alunos vizinhos ou da África de expressão portuguesa, e isso ajudou a projetar muito o próprio nome da proteção ao voo brasileira. Depois houve um descuido nisso, mas eu soube que recentemente se está retomando. E hoje o Instituto ele está muito envolvido na certificação de sistemas e parece que está trilhando um bom caminho. E acho que a gente não pode esquecer também do início do gerenciamento de fluxos de tráfego aéreo no Brasil, dos primeiros conceitos, dos primeiros estudos, foi justamente no IPV, onde tudo começou, né? A primeira reunião, eu participei da segunda reunião, na realidade, a primeira reunião foi em São Paulo, onde o nosso querido amigo Coronel Nogueira tinha as duas plaquinhas, que como era uma novidade, o gerenciamento de fluxos de tráfego aéreo, ele tinha duas plaquinhas no calor das discussões, o que era gerenciamento de tráfego aéreo e o que era controle de tráfego aéreo. Então ele tinha uma plaquinha ATC e uma plaquinha TFM. Quando a conversa tendia para ATC, ele falou, não, isso é ATC, gente, vamos voltar ao assunto, já sobre a TFM. Então é uma história muito bonita, o início da TFM no Brasil, tendo como IPV, na época, a sede de todos esses estudos. Essas plaquinhas ATC, ATFM, penso que até hoje fazem falta, inclusive lá no CGNA, no Rio de Janeiro. Mas lá no começo dos anos 90, vocês devem estar lembrados, nós começamos a estar na primeira página dos jornais sempre por maus motivos. Atrasos em aeroportos, muitas esperas no ar, avião decolava e tinha que pousar no mesmo aeródromo, como aconteceu em Florianópolis, porque não havia vaga para pousar em Congonhas, em São Paulo. E havia gente que, isso é passageiro, mas a demanda, felizmente, ela continuou. E fazer o quê? Eu, por coincidência, havia feito uns cursos de gerenciamento de fluxo na Europa. Digo, olha, tem alguns livros, uns escritos sobre isso aí, que talvez pudessem ajudar, inclusive para discutir qual é, afinal, a nossa capacidade. Porque até essa noção, quantos aviões cabem no ar? 10, 20, 30? Quando é que é demais? E se é realmente demais, não se dá conta de controlar, então é um problema de segurança operacional. E
em meados da década de 90, foi que isso tomou um rumo sistemático. Depois veio a necessária adoção de slots de aeroporto, que é um reconhecimento, olha, a capacidade é insuficiente, por isso temos que colocar um limite. Se tem slots, vai operar. Slots é aquela janelinha de operação, né? Se não tens, não vais operar, ou pelo menos não naquele horário pretendido. E aí veio a discussão, e onde vamos colocar essa unidade de gerenciamento de fluxo? Havia quem dissesse em São Paulo, porque é ali que o problema era mais urgente e premente. Outros diziam, não, mas em Brasília, porque ali fica o centro de controle de área. Um terceiro disse, não, em Curitiba, porque tem melhores meios de comunicações. E até no próprio DCEA, mas o DCEA, depois houve aquele incêndio fatídico de 98, já nem havia espaço. Eu, como estava envolvido, disse, ponhamos no IPV, que é onde eu trabalhava, e achava que poderia continuar trabalhando por muito tempo, e um dos argumentos é que a proximidade do ITA pode ser importante para termos matemáticos, analistas, especialistas de todas as áreas para nos ajudar nessa implementação, que se demonstrou complexa e continua sendo complexa a operação, mas que redundou no gerenciamento de navegação aérea, o centro, o atual CGNA. E eu mesmo fui o gerente do projeto de transferência dos meios já existentes no IPV para a atual sede no Rio de Janeiro, nos idos de 2005. É uma história muito bacana essa navegação aérea brasileira, com todo esse arcabouço tecnológico que a gente conseguiu desenvolver graças aos excelentes profissionais que nós temos no Brasil, a formação que nós temos no Brasil hoje, que eu posso assegurar que nós estamos no nível internacional equiparado a muitos países ditos grandes países em termos de sistemas de navegação aérea. Eno, com toda essa estrutura que nós temos hoje e você vendo também o que tem de acontecimento, eu não diria mais futuro, mas as coisas que já estão acontecendo em termos de mobilidade aérea urbana, em termos de melhorias de comunicações, novos sistemas de comunicação. Você acha que o Brasil tá num bom caminho? Nós estamos preparados para encarar o advento dessas novas tecnologias, não só da mobilidade aérea urbana, mas entre aspas, dos drones, das aeronaves não tripuladas, que vão integrar, obviamente, o espaço aéreo como nós conhecemos hoje, né? Vai ter que haver uma integração. Você acha que nós estamos preparados e num bom caminho para essa integração? Eu diria que nós estamos trilhando um bom caminho, sim. Estamos nos preparando. Estar preparados talvez seja exagerado, porque tem muitas surpresas, muitas coisas que ainda são emergentes, mas temos um bom plano. E temos essa integração com os sistemas americanos e europeus, participamos dos primeiros eventos de harmonização da modernização dos sistemas, mas não podemos esquecer que isso custa muito. Ainda essa semana eu estava vendo aí a atualização da FAA dos Estados Unidos, quando eles falam, olha, o nosso sistema Next Gen, semelhante ao CISAR dos europeus, ele custará muitos bilhões de dólares. Então, os recursos envolvidos nessa modernização também são muito elevados. Demandam essa capacidade gerencial, a tecnológica e esse planejamento de trabalhar em colaboração com os parceiros internacionais, principalmente. Então, como temos um bom plano, agora a questão é realmente executar o plano. Temos feito muitas coisas admiráveis, como foi essa recente implantação do novo espaço aéreo ao redor de São Paulo, como um conceito de point merge, os especialistas saberão do que se trata, e isso facilita muito a navegação aérea, dá benefícios, você elimina esperas que custam muito caro. Então, eu diria que estamos trilhando um bom caminho, mas os desafios também são muito grandes ainda. Bom, Eno, estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo.
eu gostaria de te agradecer imensamente, primeiro pela tua disponibilidade de ter participado do nosso vídeo inaugural, o vídeo do canal Next Point. Muito obrigado por isso. E também por ter compartilhado todos esses fatos e eventos que fazem parte da história da navegação aérea no Brasil. Nós temos uma parte aqui no nosso vídeo onde o nosso entrevistado conta algum caso que ele tenha vivido, que ele tenha passado e que gostaria de compartilhar conosco, alguma coisa interessante. Eno, eu deixo você agora contar algum caso, algum fato que você tenha vivido e se você pudesse compartilhar conosco. Muito obrigado. Eu tenho uma historinha, Celso, que foi da primeira reunião que participamos no Comitê Especial de Futuros Sistemas de Navegação Aérea. Chegamos cedo lá na sede da OACI em Montreal, começamos a conversar, e no CIBA, eu, Michael Thomas Comber, outro membro, e de repente ouvimos uma conversa. Já poderíamos começar a nossa reunião, mas estamos esperando 2 brasileiros que se supõe que também deveriam estar aqui, mas como sempre, atrasados. Epa, disse o alemão com quem eu estava conversando, e simultaneamente também o inglês. Epa, estão aqui. Foi uma gargalhada geral e a reunião começou de maneira que podemos dizer, olha, se nós não tivéssemos estado lá, talvez o Comitê Fãs nunca teria começado. Mas eu gosto mesmo de uma outra história que passou junto com o meu amigo Osiris Silva, da Embraer, que numa palestra dessas numa universidade em São Paulo, ele pediu para eu emprestar uma historinha sobre como a falta influencia a vida do homem. E eu, claro, que emprestei para ele, diz ele que de vez em quando ainda conta. O sintoma de falta, disse, na vida do homem, nós nos casamos por falta de experiência. Logo, nos divorciamos por falta de paciência. E voltamos a casar por falta de memória. Então, esse seu canal aí que resgata algumas histórias, é bem assim. Se nós esquecemos que às vezes a memória nos falta, acabamos casando novamente e nem sempre com uma alternativa mais favorável. Celso, muito obrigado, foi um prazer essa conversa. Bom, eu que agradeço, muito obrigado, Eno, pela tua participação, mais uma vez agradeço, e por ter compartilhado conosco toda essa história da evolução da navegação aérea no Brasil. Eu tenho certeza que a comunidade aeronáutica brasileira agora tem mais informações interessantes com relação a esse assunto. E nós vamos trazer também, em breve, outros especialistas para enriquecer um pouco mais os conhecimentos da aviação civil da comunidade aeronáutica brasileira e possivelmente fazer links com essa sua entrevista, que são fatos muito interessantes e que podem agregar muito conhecimento para a comunidade brasileira. Muito obrigado mais uma vez. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro vídeo do canal Next Point, o vídeo inaugural. Não esqueçam de deixar o seu like caso não tenham gostado do vídeo, ou então fazer algum comentário ou sugestão para que nós possamos aprimorar o canal. Nos próximos vídeos vamos trazer profissionais e especialistas para que nós possamos aumentar ainda mais os conhecimentos sobre aviação civil para a comunidade aeronáutica brasileira. Eu agradeço a presença de todos vocês e até o próximo vídeo. Um forte abraço!